Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é Gunnar von Herbert falando. Hoje é dia 10? Segunda-feira? Acho que é dia 10 hoje. E dia 7 de agosto foi meu aniversário. Fiz 34 anos. E pra mim é um evento de bastante significado, tá? E o que eu posso dizer dos meus 34 anos? Qual é o sentimento que eu tenho hoje ao olhar e analisar minha vida e saber, Gunnar, você tem 34 anos, né? Parece, primeiro, uma coisa bastante surreal, porque eu nunca me imaginei com 34 anos. Eu sempre gostei de visualizar minha vida, né? E eu fiz planos e projetos sempre, mas eu nunca me imaginei nessa idade exata que você fala lá, beleza, Jesus teve 33 anos, então você meio que se imagina até o momento da idade de Jesus, né? Agora, 34 é um número que ele não é muito comum, né? Tipo, de ser falado, não é muito icônico, né? Não tem muita coisa de representatividade na história, eu pelo menos não sei. Tal pessoa com 34 anos fez isso, aquilo, ficou marcado. Não sei como é que funciona isso. Mas o que eu sei é que eu estou com 34 anos e o meu primeiro sentimento é de gratidão a Deus, é de muita alegria, porque até aqui o Senhor nos tem mantido de pé. E se eu posso definir em uma palavra algo que para mim faz muito sentido ao fazer uma análise desse tempo, seria a palavra maturidade. Eu me sinto mais maduro do que nunca, e pronto para guerra, né? Pronto para batalhar, para guerrear. E isso para mim tem feito muito sentido. O fato de que eu entendo que eu cresci de muitas coisas infantis, de muitas coisas da juventude. Eu cresci de algumas bobeiras, de algumas coisas que até poderiam me travar. E eu cresci tudo isso. Principal delas é entender o meu relacionamento com Deus e colocar isso na devida importância que isso tem. Quando a gente olha para Caim e Abel, você às vezes não entende por que é que Deus aceitou o sacrifício e a oferta de Abel e não aceitou o sacrifício e a oferta de Caim. A única pista que nós temos do porquê é que Deus não aceitou porque a Bíblia fala que Abel ele deu a primícia de todas as suas ofertas, ou seja, a primeira coisa que ele pensou foi em Deus. Deus ele estava no topo das suas prioridades, né? E não fala isso sobre Caim. Então, quando a gente entende que Abel ele teve a Deus como primícia e Deus aceitou o seu sacrifício, então nós podemos concluir que nós devemos dar a primícia de tudo que nós temos a Deus. Ok. Eu tenho evoluído nisso. Eu, por algum tempo, já estava acordando às 5 horas da manhã. Por que eu acordava às 5 horas da manhã? Porque, olha, geralmente a bolsa ela abre, quer dizer, todos os dias a bolsa abre às 9 horas. Então, cerca de 8 horas já estou no trabalho e já preparando o dia, né? 8h30 a gente faz uma live todos os dias de notícia. Então, até às 8h30 eu estou preparando a live. E daí, das 8 regularmente às 6, a gente está trabalhando. Eu venho para casa num dia normal, quando eu não tenho que fazer a apresentação da empresa à noite, que daí eu volto para casa às 10 horas. Isso acontece pelo menos 2 vezes por semana, né? Dependendo até 3 vezes por semana. Mas normalmente eu volto para casa às 7 horas. Aí alguns dias da semana nós temos culto. Que tempo que sobra para minha filha e para minha esposa? Pouco tempo, então eu preciso ter tempo com elas, né? Isso é algo que está na minha lista de prioridades, é ter tempo de qualidade com a minha família, com a minha esposa,
com a minha filha, é descansar com elas, é me divertir com elas, assistir alguma coisa com elas. Então, eu geralmente eu não estou em casa o dia todo, e quando eu chego em casa, o que eu vou fazer se não dar atenção para elas? É injusto totalmente para com elas eu tirar o meu tempo para fazer qualquer outra coisa que não seja me dedicar a elas. E mesmo assim, eu tenho bastante a melhorar nisso, né? É algo que eu preciso me adaptar melhor. É como lidar com redes sociais, com celular, quando a gente está em casa. Acho que todo mundo lá em casa, eu, a Dani e a Juliana, imagina ela com 1 ano e meio, ela já pega já o tablet já e fica passando o dedinho. E eu quero educar ela, mas eu quero ser exemplo para educar ela e ficar o mínimo possível em redes sociais. Eu entendo bastante a necessidade de um telefone, de um smartphone, porque a Dani se comunica com os pais. Agora, quando a gente está junto, a gente tem que estar juntos. Isso é algo que eu preciso trabalhar. E eu acredito que a gente vai melhorar bastante a partir dessas próximas semanas, mas nos próximos meses eu já vou estar 100% naquilo que eu entendo que eu devo, da maneira como eu devo agir. Mas por que eu acordava às 5 horas da manhã então? Porque como eu não tinha tempo pra mim, eu falava, então eu tenho que criar tempo pra mim. Qual que é a minha coisa favorita a fazer no mundo todo? É escrever. Eu amo escrever. Ler e escrever, pra mim, é minhas 2 grandes paixões. Eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço. Agora, escrever pra mim não tem. É algo prazeroso. Eu vou pra outro mundo e eu crio esse mundo da maneira como eu quero. É a coisa mais perto que eu me sinto, mais perto de Deus. Não de ser como Deus, mas compreender Deus, de entender como Ele é como Criador, uma característica que Ele deu a mim. E sabe quando, por exemplo, você tem um cacuete do seu pai, da sua mãe, e as pessoas falam, caraca, você faz isso igualzinho teu pai. Ou você tem algum atributo físico que é parecido com o seu pai ou com a sua mãe, e as pessoas falam, pô, você é cara do seu pai, é cara da sua mãe. Quando você tem uma vocação parecida, então, quando eu estou criando, desenhando, escrevendo, imaginando, sonhando, projetando, fazendo estratégias, parece que algo diz para mim, caramba, você é parecido com Deus, você é parecido com teu pai, sabe? E é esse sentimento de orgulho e de alegria que me traz escrever. Mesmo que seja algo que eu ame, estava faltando para mim tempo de leitura bíblica, de meditação, de oração. Tava faltando mesmo. E eu não conseguia encaixar no meu tempo, eu acabava fazendo aquilo quando dava e não estava sendo legal. Eu não estava feliz com aquilo, eu me cobrava e alguém falava, não, mas você não pode ser religioso quanto a isso. E cada um vive da maneira que entende que deve viver melhor, mas pra mim era algo que não só fazia falta, mas que eu sentia que eu estava faltando para com Deus. Era como se eu sentisse Ele durante o dia, eu fizesse a minha oração, que eu oro 24 horas por dia. Quando eu falo, oro o tempo todo, oro sem cessar. Eu estou sempre procurando falar com Deus, no meu caminhar, no meu andar, mas sabe, você tirar aquele tempo para Ele, aquele tempo para você ser você e Ele. Eu senti muito essa falta. Eu tenho a necessidade de fazer isso todos os dias. Eu preciso ter um local específico sozinho para eu fazer isso. Eu preciso poder falar, porque não é no pensar. Eu como sou muito criativo, eu tenho, eu não sei se a palavra certa é desvaneio, mas digamos que seja essa. Mas eu tô sempre perdendo a atenção. Se eu estou pensando somente, eu estou pensando, aí vem um pensamento, aí vem outro, aí eu começo a fazer a conexão entre os dois, aí eu esqueço daquilo que eu estava falando, aí eu tenho para voltar. É muito complicado. Eu preciso falar. E obviamente, estou em casa, falar com a voz baixa, mas falar. Porque eu não estou dando tempo para os meus pensamentos viajarem. Eu estou ali focado. Então eu preciso orar falando. Então, essa é uma coisa que eu estava sentindo falta. E recentemente, mais ou menos recentemente, mas algumas semanas atrás, eu tomei a decisão. Eu falei, Deus, eu vou sacrificar aquilo que eu mais amo, que é poder escrever.
E esse tempo esse tempo que eu usava para isso, eu vou usar para orar, para te buscar. Para mim é mais importante te buscar, falar contigo, do que eu ter qualquer tipo de prazer. Então, hoje eu acordo às 5 horas da manhã, continuo acordando às 5 horas da manhã. Em tese eu tenho das 5 às 7h30, né? E o que eu faço? Eu então acordo, e a primeira coisa que eu faço é ler o meu devocional diário. Eu uso aquele aplicativo do Pão Diário para ler o meu devocional. Todo dia automaticamente ele já muda para um novo devocional, né? Então hoje dia 10, estava lá dia 10 de agosto, devocional tal. Aí eu leio, porque para mim é importante eu ler o devocional, porque eu consigo ter uma perspectiva de uma outra pessoa sobre uma verdade bíblica, né? Então eu não simplesmente fazer o meu, mas eu ler também um devocional. E eu gosto dos devocionais do Pão Diário, ou qualquer outro que seja, mas eu gosto porque eu estou usando o celular, daí porque você acorda e fica preguiçoso, né? Então pego o celular, eu consigo ficar deitado, ler, e aí então abro a Bíblia, faço a minha leitura bíblica, né? Eu estou lendo Jeremias, que livro fantástico, livro terrível, né? Muito forte, e eu estou lendo esse livro agora que está falando muito comigo, né? Mostra a seriedade de Deus, e a gente esquece disso. A gente às vezes é tentado a tratar Deus como bobo, né? Como sua misericórdia, abusar da sua misericórdia, né? Então isso é uma verdade que para mim tem sido real a cada dia, entender a seriedade de Deus, do amor dele, que nós ao pecarmos, nós ao nos distanciarmos dele, a gente está entristecendo ele, e ele triste conosco. É mentira algo que vai falar, você não pode surpreender Deus, você não pode entristecer ele. Você pode sim, acredite nisso. Deus não mudou com Jesus Cristo, Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, tá? O que Jesus Cristo fez foi abrir porta para nós, gentios, termos acesso a Deus, aquilo que não era possível. Então, esse trabalho Jesus completou. Agora, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, sim. E relacionamento você não pode trair a pessoa, trair, nunca mudar o seu comportamento e esperar ser, de alguma maneira, recompensado por isso, né? Então, para que exista relacionamento com Deus, é necessário que exista arrependimento genuíno, é você mudar de atitude, né? Então, como o povo de Israel tinha tanta dificuldade para mudar de atitude, Deus permitiu que os babilônicos, eles tomassem Israel, destruíssem sua terra, os levassem como escravos, né? Então, esse livro tem falado bastante comigo. Eu acredito na seriedade desse livro, e me faz temer a Deus da maneira mais sadia e da única maneira possível, entender a grandiosidade de Deus e a soberania dele, tá? E se isso não te leva a ter tremor a Deus, então você provavelmente tem algum problema de dissociação com a realidade, né? Porque se você entende que existe algo superior, infinitamente superior a você, mais forte que você, que tem todo o poder em suas mãos, e você não tem temor algum sobre isso, tem algum problema real, né, aí na sua vida. Conceitos que foram implantados, mentirosos, seja lá o que for. Deus, ele é amor, sim, mas nós, ao reconhecermos a grandeza de Deus, existe um grande sentimento de temor que vem sobre nós, e essa é a coisa mais natural do mundo, tá? Então eu leio a Bíblia, depois eu saio da minha cama e eu vou para a sala, eu me ajoelho e oro. E aí eu falo com Deus. E tem sido momentos maravilhosos. Eu entendo que são momentos de eu voltar a uma essência que eu sei que eu tenho, que eu sei que é minha, que é uma essência de adorador,
uma essência de intercessor, né? Uma essência de relacionamento com Deus verdadeiramente, onde eu falo e Ele me escuta, e Ele fala e eu o escuto, e o próximo passo é eu obedecer, então, né, as suas leis e os seus mandamentos, tá? Diários para mim, tá bom? Então, isso tem... Eu estou usando esse tempo, eu amadureci nesse tempo quanto ao meu relacionamento com Deus, e para mim foi a coisa mais importante, né? Eu acredito que eu tenho muito a melhorar como gestor ainda. Estou formando uma equipe ainda. O meu sonho para 2021 é ter uma equipe autônoma da Bravo Capital, né? Então eu acredito que isso vai acontecer. Eu vou ser cada vez mais intencional sobre isso, mas é algo que precisa acontecer, né? Eu ser intencional sobre isso. Bom, e outra coisa, eu em 10 anos eu adquiri peso. Pô, você olha pra mim, eu tenho 86 quilos. Então, não é que eu sou um balofo, né? Mas eu sei que eu tô acima do peso, meu peso ideal. Eu acredito que meu peso ideal ele seja 75 quilos, né? No máximo 80, mas aí de puro músculo, né? Eu acredito que menos. Acho que 75 é um peso que eu tô feliz. Já tentei ir pra academia, não consigo, não gosto de ir pra academia. Eu já comecei a jogar tênis, né? Terceira semana de tênis já. Tô gostando pra caramba, mas é uma vez por semana. E aí, o que você faz com os outros dias? Eu não tenho tempo pra correr, de volta. Eu não desenvolvi um tempo pra correr. Em casa, eu não posso fazer exercício que faça barulho pra acordar minha família. Eu prezo pelo sono delas, eu quero que elas descansem, tá? E aí, então, eu comecei a fazer algo hoje. Cara, que pra mim foi gostoso, na moral, vou te falar. Comecei a fazer yoga, né? Yoga é um negócio silencioso. E antes que você que me segue, pô, você não é crente, não tem nada a ver. Nesse sentido, eu não tô fazendo nada de budista religioso. É um exercício de alongamento e relaxamento. Cara, que pra mim eu tô assim muito travado. E pra mim tem sido muito bom. Hoje o exercício, caramba, foi a primeira aula de yoga, eu fiz em casa, baixei um aplicativo. O aplicativo tem lá uma mulher narrando com uma musiquinha de fundo, falando o que você fazer. Daí tem um vídeo mostrando a posição que você tem que fazer, e de alongamento, tal, e relaxamento. E olha, difícil de escrever o quão legal foi. Difícil de escrever mesmo. De eu saber assim, pô, eu senti, né? Dor. Eu senti, não foi algo fácil, mas ao mesmo tempo, o tanto que eu me senti relaxado depois disso, não tem realmente muito o que descrever. É muito, muito bom mesmo pra mim, pra minha realidade. Porque é aquilo que eu posso fazer agora, tá? Então, dentro das minhas possibilidades, aquilo que eu posso fazer agora, então, eu começar a me exercitar e eu vou fazer isso todos os dias, é algo que pra mim é maravilhoso, de verdade. Porque pra mim faltava isso. Eu precisava me exercitar diariamente, cuidar do meu corpo melhor. Eu preciso parar de tomar refrigerante, é uma coisa que não consegui ainda, né? Eu tenho que encontrar menos prazer na comida diária, né? Para que quando eu como algo especial, seja realmente especial. Então, tem algumas coisas assim que eu preciso amadurecer, mas nas essenciais, eu acredito que eu estou num bom caminho. Eu acredito que estou num bom caminho mesmo. Qual que é a questão de... Pô, por que você está falando... primeira coisa, o podcast é meu. Outra coisa, poxa vida, se você ouvir aquilo que eu estou falando e você começar a refletir sobre a sua própria vida, pode ser que você tenha alguma evolução, né? E você tem que se permitir evoluir. Primeiro, você gosta de me ouvir? Se você está aqui, é porque você gosta de me ouvir. Que bom, né? De alguma maneira a gente se encontrou e você achou eu de alguma maneira relevante, né? Aquilo que eu tenho que falar para você relevante. Agora, eu não tô aqui pra gente ser amiga,
né, de contar não, eu mais estou aqui para falar de vida, né, e de mudança real e de amadurecimento, de propósito, né? Então, quando a gente fala sobre isso, você, ao ouvir outras experiências, e eu também gosto de ouvir outras experiências de pessoas que para mim são referência, você tem uma perspectiva nova de vida, né? Então, pessoal, é isso, tá? Acabei de chegar aqui no escritório, bora trabalhar. Hoje mesmo eu vou postar esse podcast, pode ficar tranquilo, né? Hoje é segunda-feira, e que você possa ter uma ótima semana, tá bom? Deus te abençoe.